Na segunda-feira aqui na Imersão eu dei uma palavra, e você que puder vir, venha para o Imersão. É um discipulado mais profundo, é para aqueles corações que já estão preparados para ouvir uma palavra mais profunda. Vem na segunda-feira aqui. Mas eu dei uma palavra sobre, quando o escritor aos Hebreus diz que a palavra de Deus ela é como uma espada de dois gumes que vai até a divisão da alma e do espírito. E eu fiz uma figura mostrando que, como eu entendo que a palavra tem que me alcançar, ela precisa primeiro me alcançar no corpo, depois na minha alma, na minha inteligência, na minha capacidade de raciocínio, para depois então alcançar o meu espírito. E muitas vezes a palavra ela alcança a nossa alma e ela fica na alma. E a Bíblia diz que a alma é enganosa, que o coração do homem é enganoso. E certamente a minha alma ela não vai conseguir absorver aquilo que a palavra tem, porque só o Espírito pode reconhecer o Espírito. Só o Espírito do homem pode ligar esse homem a Deus. Então não adianta eu absorver uma palavra apenas na minha alma, me emocionar com ela. Você conhece histórias de pessoas, como eu conheço, que se emocionam num culto de domingo à noite, mas que logo na segunda-feira, ou talvez até mesmo no domingo à noite, pós-culto, já estão fazendo aquilo que desagrada o coração de Deus. É porque se emocionam com a palavra, mas a palavra não alcança o seu espírito. E se eu não absorver aquela palavra no espírito, a palavra de Deus no meu espírito, eu não vou conseguir andar segundo o espírito. Eu não vou conseguir viver no espírito. E a Bíblia diz que se eu andar em espírito, eu não vou cumprir os desejos da alma. Andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. É isso que está querendo dizer. Então eu preciso ser tocado no meu espírito. E a minha oração nessa noite é que a palavra toque o seu espírito. Mas para isso você tem que abrir a porta, porque Jesus falou: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro. Ele está falando da nossa alma, ele está falando da porta do nosso coração. Eu preciso dizer: pode entrar, pode fazer do jeito que o Senhor quiser na minha alma e tocar o meu espírito, porque aí sim eu vou ser transformado. E toda palavra ela precisa vir e me encontrar para me transformar. Não pode ser diferente. Amém? Amém? E toda vez que eu olho para Jesus, e que eu olho para os ensinamentos de Jesus, que eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo eu vejo Jesus, um homem, ensinando o tempo todo, em todo o tempo. Eu vejo Jesus ensinando com as suas atitudes, com as suas palavras, com as suas ações, e até mesmo com o seu silêncio. Eu vejo Jesus em todo o tempo transferindo e transmitindo algo para o coração dos discípulos. Se você olhar a caminhada de Jesus, ele começa o seu ministério logo após ele sair do deserto, após ser batizado por João Batista. E ele começa a rebanhar pessoas, ele começa a chamar homens, chamar pessoas para segui-lo, para andar com ele. E esses homens começam a andar, e agora nas suas atitudes ele vai ensinando alguma coisa. Eu leio a Bíblia dessa forma. Toda vez que eu leio a Bíblia, eu olho e falo: o que Jesus está me ensinando com essa atitude? O que Jesus está me ensinando com essa palavra? O que Jesus está me ensinando com essa ação? Então eu acredito que tudo o que Jesus fez, e tudo que está aí, mesmo sabendo que, como disse o escritor João, se não me falha a memória, se fosse escrever na Bíblia todas as atitudes, as ações de Cristo, nem todos os livros do mundo dariam conta. Mas aquilo que está posto, que está escrito, é o suficiente para transformar a minha vida e a minha história. É o suficiente para eu olhar e basear a minha história de vida aqui, e a partir daqui viver uma vida com Deus. E eu estava meditando em uma palavra essa semana, que confesso que me pegou de uma forma muito intensa, que mexeu com as minhas estruturas como discipulador, como pastor, como pai espiritual. E já que eu fui mexido, eu quero mexer com você também. Você topa? Eu não vou apanhar sozinho, né? Vocês topam apanhar comigo também? Eu quero mexer com você nessa noite. A minha oração é que a palavra te alcance de uma forma tão poderosa, que possa mudar alguns aspectos da sua vida. Eu vou te contar onde que começou isso. Existem algumas pessoas aqui em Valadares que são referência para a minha vida em muitos aspectos, principalmente no aspecto espiritual e ministerial. E eu estava conversando com um filho, e ele conhece as famílias, e eu perguntei: e fulano de tal? E o filho? E ele disse: está desviado.
E eu falei, o quê? Não, não está desviado. Aquele garoto, homem de Deus, um menino centrado, não, ele não pode estar fora dos caminhos do Senhor. E aí eu perguntei sobre outra pessoa e falei, fulano de tal, está lá na igreja? Tá lá. Mas o filho também está desviado. Eu falei, meu Deus, como assim? Eu confesso para você, vocês todos conhecem as minhas filhas, eu não consigo olhar para as minhas filhas e vê-las fora dos caminhos do Senhor. Eu não consigo olhar para a Gabriele, para a Milena, para a Sofia e imaginá-las longe do Senhor. Eu não consigo. E eu falo para elas, como já falei várias vezes, eu sou capaz de fazer qualquer coisa para não deixá-las sair do caminho do Senhor. E a partir dessa conversa, o Pai me levou à Bíblia. E eu quero dizer para você, querido, tudo que você precisa está aqui. Tudo. Você não precisa recorrer a ninguém, a nada. Se você recorrer à palavra do Senhor, você vai encontrar sossego para a sua alma. Você vai encontrar respostas para as questões mais profundas do seu ser. Você vai encontrar na palavra de Deus a solução para a sua vida, desde que o seu coração esteja pronto e aberto para ouvir o que o Pai tem a dizer. E nem sempre o que Ele diz agrada os teus ouvidos e o teu coração. Muitas vezes Ele diz coisas que nos chocam, que nos confrontam. Eu vejo na caminhada de Jesus Ele confrontando pessoas o tempo todo. Eu vejo Jesus na sua caminhada provocando pessoas o tempo todo pela palavra. E sabe, queridos, a escolha que nós fizemos de viver esse evangelho, e eu estou dizendo para vocês nessa noite, a escolha que nós fizemos de viver esse evangelho é uma escolha que nos marca, que nos afeta, porque nem todo mundo quer andar com quem vive uma vida bíblica. Porque uma vida bíblica é uma vida que custa muito, é muito cara, exige muita renúncia, exige muita coisa. Uma vida bíblica é uma vida que não encontra mais espaço em máscaras, em padrões, estereótipos de crentes, de cristão, não adianta. Eu vou falar uma coisa para você e você medita se eu estou falando certo ou errado. Você pode vir ao culto e termos aqui o cara de maior nome no ambiente, no ambiente nacional e internacional, sei lá, se apresentando como um grande pastor, mas se ele não tiver a presença de Deus, a gente não consegue mais absorver a palavra. Fica enfadonho, fica chato. Talvez a gente até acha bacana a palavra, porque eu, por exemplo, gosto de ouvir intelectuais falando. Eu gosto de ouvir pessoas que têm uma sabedoria humana falando, que conhece daquilo que está falando. Mas o que eu mais gosto é quando alguém que talvez nem consegue falar um português direito, mas as palavras dele tocam a minha alma e o meu espírito. Quando eu ouço uma palavra de alguém que está vivendo em Deus, e essa palavra me toca, me emociona, e eu posso abrir a porta do meu coração e dizer, pode entrar, pode me tocar mais profundo, porque eu quero ser tocado. E nessa conduta de Jesus, nessa caminhada de Jesus, tem um momento muito interessante, eu queria compartilhar com você. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. A partir do versículo 25, é uma história que todos nós conhecemos. Até quem não é crente conhece essa história. Amém? Todos acharam?
Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25, diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? A vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondestes corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem, eu quero que você preste atenção nessa história. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastardes a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Aleluia. Se você quiser, mantenha sua Bíblia aberta. Essa história que Jesus está contando é uma parábola. Ele inventou uma história. Eu não sei se ele inventou a partir de um acontecimento real, ou se ele simplesmente inventou essa história nesse momento. Mas ele conta essa história porque ele queria ensinar algo, não apenas, e eu quero que você saiba disso, ele não estava ensinando apenas para aquele intérprete da lei, ele estava ensinando a quem estava do lado dele, aos discípulos dele, aqueles que andavam com ele. E aí eu volto a repetir: toda vez que você lê a Bíblia e lê as ações de Jesus, lembre-se, tudo que ele faz, em todo momento, ele está ensinando alguma coisa para quem está andando com ele. Em todo momento ele está ensinando alguma coisa. E a Bíblia diz que ele estava ali, ele tinha acabado de ministrar o coração dos discípulos. E aí um certo homem se levanta no meio da multidão, das pessoas que estavam por ali. E esse homem não era um qualquer, era um intérprete da lei. Entenda, era alguém que conhecia da lei, era alguém que era um instrumento de questionamento. Quando alguém queria saber algo a respeito da lei, iam até ele e diziam: por favor, me explique o que diz o Pentateuco, o que diz a Torá, em tal livro, em tal capítulos. Não sei se já era dividido, acredito que ainda não naquele tempo. Mas eles questionavam: olha, o que Moisés quis dizer quando escreveu tal coisa? E ele então trazia a interpretação daquilo para as pessoas. Era alguém que entendia da lei. E agora, no meio dos discípulos e das pessoas que estavam ali, levanta esse homem. E a Bíblia diz que ele se levanta com o intuito de pôr Jesus à prova. Ele não estava querendo uma informação, ele não estava querendo saber muita coisa. Ele queria pôr Jesus à prova, saber se Jesus sabia do que estava dizendo, do que estava ensinando. E esse homem então questiona Jesus.
sobre a vida eterna. E eu acho interessante porque Jesus vira para ele e fala assim: como você lê a lei? Como você a interpreta? Ele não estava perguntando o que diz a lei, ele estava dizendo o que a lei diz para você. Ele não estava perguntando o que diz no livro tal, no capítulo tal, ele está dizendo o que você lê, como você lê e como isso chega ao seu coração, como você interpreta aquilo que está escrito, aquilo que está posto. E eu preciso começar a compreender essas verdades, queridos, porque não adianta eu pegar a palavra, porque pela palavra seitas surgem, pela palavra mentiras surgem, pela palavra há um monte de besteira acontecendo por aí. Então não é como ela sai, mas como ela entra. Não adianta eu pregar um belo sermão se você não recebê-lo como um belo sermão. Não adianta eu pregar uma verdade se você não recebê-la como verdade. O que Jesus está dizendo para aquele homem é que depende muito de como essa palavra está alcançando o coração dele. Como você lê, como você interpreta a lei. E ele responde, ele poderia dizer, citar os 10 mandamentos, ele poderia dizer de leis cerimoniais, ele diz não, amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todo o entendimento, com toda a tua força, e amarás ao seu próximo como a ti mesmo. E Jesus vira para ele e fala, você disse muito bem, vai e faça essas coisas. Só que ele não estava contente, porque ele tinha perdido a disputa, e ele faz uma nova pergunta. E ele diz, quem é o meu próximo então? E aí Jesus começa a contar essa história. E é sobre essa história que eu quero pregar nessa noite para você. Como eu acredito que Jesus é a manifestação do Pai, assim como eu sou a manifestação de Jesus, assim como você é a manifestação de Jesus. Como eu acredito que Jesus está ali andando com seus discípulos e o propósito dele era ensinar esses homens que andavam com ele. Então ele estava gerando filhos espirituais. Você entende isso? Sim ou não? Que Jesus, quando estava ensinando aos seus discípulos, ele estava gerando filhos espirituais. Ele estava gerando aqueles homens em Deus. E gerando aqueles homens em Deus, então ele estava gerando filhos espirituais. Ele estava gerando filhos que depois gerariam filhos, que gerariam filhos, até chegar em mim e em você, como nós estamos aqui nessa noite sendo gerados em Deus. Então a história que Jesus está contando para aquele intérprete da lei faz para mim mais sentido no ensinamento aos seus discípulos do que ao próprio intérprete da lei. Faz mais sentido para mim que o coração de Jesus estava mais voltado para os seus discípulos e ele querendo gerar naqueles discípulos algo poderoso do que simplesmente ao intérprete da lei. Agora entenda, o intérprete da lei era um judeu. O intérprete da lei era um homem que estava encarregado de lugares altos no padrão religioso da época. Ele era um religioso. E agora Jesus vai falar para esse homem. Entenda, ele vai falar para o doutor da lei, para o intérprete da lei, mas ministrando aos seus filhos. Você pode ver essa cena? É importante que você veja o que eu estou falando. É importante que a sua imaginação seja aguçada e você tente entender esse momento histórico que é importante para mim e para você aqui nessa noite. É importante para a igreja. Ele está conversando com o intérprete, mas ele está ministrando ao coração dos discípulos. E agora ele começa a usar uma figura, e a primeira figura que ele usa, na história que ele está contando, é uma figura do sacerdote. Ele conta que certo homem foi alcançado por salteadores, foi roubado, perdeu tudo que tinha, e foi deixado lá quase morto, semi-morto. E ele diz, então um sacerdote, vindo pelo caminho, passou de longe. A primeira figura que ele usa é a figura do sacerdote. Entenda, para esse intérprete da lei, não tinha ninguém mais alto do que o sacerdote. Não tinha ninguém mais importante do que o sacerdote. Não tinha ninguém que tinha um papel mais relevante do que o sacerdote. E ele diz, esse sacerdote está vindo. E quando ele vê de longe ao homem, ele passa para o outro lado do caminho. Ele passa de longe. E deixa eu te explicar uma coisa. Talvez você olhe e fale assim, mas é porque ele é ruim. Não, o padrão religioso estabelecido sobre um sacerdote dizia o seguinte, está lá na lei. Você não pode tocar no homem imundo, porque se você tocar no homem imundo, você se torna imundo com ele. Escuta o que eu estou dizendo. Jesus não está dizendo para aquele intérprete da lei, nem tampouco
para os seus discípulos que o sacerdote era um cara que tinha um coração mau. Ele está mostrando para os discípulos a construção que tinha sobre a vida do sacerdote. E ele está dizendo: o sacerdote não tocou, porque ele não podia tocar. Porque ele era um homem separado para tocar só em coisas santas. Se ele tocasse naquele homem ali machucado, ferido, ensanguentado, ele se tornaria impuro, porque ele tocou no homem impuro, ensanguentado. E ele não podia ir agora para o templo e exercer o seu sacerdócio. E porque o seu sacerdócio era mais importante do que uma vida que estava morrendo, então ele passa de longe e vai embora. E Jesus continua e diz: então veio um outro homem, um levita. Quem era o levita? Os da tribo de Levi, separados pelo Senhor para exercer o sacerdócio. Só os da tribo de Levi podiam exercer o sacerdócio no templo. Só os da tribo de Levi podiam exercer funções dentro do templo. Só eles podiam tocar nas coisas sagradas do templo, ninguém outro. Por isso só eles não tinham herança na terra, porque o Senhor era a sua herança. E ele diz: então vem um levita, e ele passa ao longe, porque ele também não podia tocar naquele homem. E aí Jesus continua e diz: e aí vem um samaritano. Quem era o samaritano? Para você entender, os samaritanos, eles não se dão com os judeus. Para Jesus virar para o intérprete da lei e dizer algo de bom para um samaritano, ele estava querendo provocar aquele homem de uma forma muito profunda. Mas mais que isso, ele estava querendo provocar os seus discípulos. Eu não sei se essa palavra já está alcançando o seu espírito, mas você vai entender o que Deus tem para nós. Jesus começa a dizer: aí vem um samaritano, alguém desprezado pelos judeus. Jesus está rodeado de judeus. E ele diz: vem um samaritano. Aí eles podiam dizer: esse aí não presta, esse aí não vale nada. E aí deixa Jesus falar desse cara, porque isso aí é porqueira. E ele diz: então o samaritano passou perto. O sacerdote passou de longe, o levita passou de longe, mas o samaritano passou de perto. E a Bíblia diz que quando o samaritano viu aquele moço, se compadeceu dele. E então pegou aquele homem, passou, aleluia, azeite e vinho nas suas feridas. O vinho, ele é curativo, ele desinfecta, ele limpa as feridas. Ele passou o azeite que cura, o óleo para cura. Ele pega aquele moço e coloca no seu cavalo. Eles foram juntos, leva para um hotel, passa a noite com aquele homem cuidando dele. No outro dia de manhã ele vai e fala com o dono do hotel ali, o atendente, diz: olha, cuide dele, toma aqui 2 denários. 2 denários significa 2 dias de trabalho de um trabalhador braçal naquele tempo. E aí ele diz: eu vou voltar, e quando eu voltar, se ele consumir mais alguma coisa, eu vou pagar. E Jesus vira para aquele doutor, para aquele intérprete da lei, e diz: quem foi o próximo daquele moço? Qual deles? Eu queria que você atentasse para a literalidade da Bíblia, querido. Aquele moço perguntou: quem é o meu próximo? E Jesus conta uma história para ele e diz: quem é o próximo daquele homem ferido, machucado? Jesus está falando com o intérprete da lei, mas ele está ministrando ao coração dos seus discípulos. E é como se Jesus estivesse dizendo para os seus discípulos: esse homem que está aqui me interrogando, ele é exatamente aquele que foi assolado e atacado pelos salteadores. Aquele moço perguntou para Jesus: quem é o meu próximo? Jesus conta a história de um homem que foi assaltado, machucado e que apanhou, e diz: quem é o próximo dele? Jesus está ensinando para os discípulos: esse moço que está aqui, ele é aquele que foi atacado e assaltado. É por isso que ele escreve em João capítulo 1, versículo 12, se não me engano: o ladrão veio só para matar, roubar e destruir. E a menção ali não é a Satanás, a demônios, a diabo, não, é a líderes religiosos.
E ele está dizendo: esse homem foi atacado por salteadores, por ladrões. Ele foi ferido, ele foi machucado, mas ele não precisa de um sacerdote, porque os padrões religiosos estabelecidos no coração do sacerdote não permitem tocar nesse homem, não permitem tocar nas feridas dele, porque senão eles se tornarão impuros. Esse homem é um daqueles que foi atacado e machucado pela religião, mas ele não pode ser atendido por um levita, por um separado, por um ungido, por um consagrado. Ele precisa de alguém simples, alguém rejeitado, alguém que não tem muito valor para os outros, mas que tem um coração de Deus, que tem um coração parecido com o meu. Jesus estava ensinando para os discípulos que Jesus estava ensinando para os discípulos que a nossa geração precisa entender é que nós não precisamos de padrões religiosos, nós não precisamos ser ungidos e consagrados por uma unção especial. A única coisa que eu e você precisamos, ainda que ser rejeitado pelos que estão lá fora, é um coração igual ao de Jesus. Querido, Jesus está ministrando ao coração daqueles homens. E sabe o que Jesus falou comigo quando eu estava lendo essa palavra? Ele disse: David, você está gerando sacerdotes, levitas ou samaritanos. Você está levantando filhos que vão se preocupar com os padrões religiosos, com aparecer com a sua figurinha nas fotos, nos banners. Ou você está preocupado em gerar pessoas cujo coração está preocupado com os que estão morrendo lá fora? Querido, eu já fiz um propósito com Deus que eu não vou pregar nada que eu não esteja vivendo. E se você está procurando um padrão religioso, você está na igreja errada, na comunidade errada. Se você está procurando formalidades, casa não combina com formalidade. Aqui a gente vai sentar à mesa, a gente vai comer com a mão, a gente vai tomar refrigerante, suco, água, o que tiver. Se tiver picanha, a gente vai comer picanha junto. Mas se for só arroz com feijão, nós vamos comer só arroz com feijão, mas vamos comer juntos. Porque eu não estou preocupado em gerar uma comunidade de religiosos, um bando de safados sem vergonha que só quer roubar e acabar com as pessoas e tomar tudo das pessoas. Não, eu quero gerar filhos que estão dispostos a dar, até mesmo que não tem. É isso que Paulo fala para a igreja da Macedônia quando diz: eu louvo a Deus pela vida de vocês, que no meio da guerra, da luta, da perseguição, a vossa benevolência apareceu, se destacou, que mesmo sem ter recursos, ontem quando a gente estava indo lá para a igreja batista, para a surpresa que vocês me fizeram e me pegaram direitinho, eu falei dentro do carro com as minhas filhas e com a minha esposa, com a pastora, eu falei: eu vou falar lá e eu queria que vocês dissessem o que vocês estão aprendendo como família. O que nós estamos vivendo, porque eu não vou pregar nada que eu não esteja vivendo. E eu quero que vocês me digam o que nós estamos vivendo como família. Só que elas sabiam da surpresa, nós não. E aí a Milena falou: eu tenho aprendido a ser provedora em tempo de crise. Sabe por que eu tenho sempre para dar, querido? Porque eu nunca nego o que eu tenho. Eu posso não ter nada, mas alguma coisa eu tenho. E se eu não tiver, eu vou em alguém que tem e falo: eu estou precisando da sua ajuda, me ajuda a ajudar alguém. O segredo da caminhada cristã é olhar para a Bíblia e entender o que Jesus está ensinando para nós. E nessa palavra Jesus me provocou de uma forma muito poderosa. E eu quero dizer para você que eu não vou gerar você um sacerdote. Eu não quero gerar ninguém para pegar o microfone e começar a pregar aqui na frente da igreja, porque isso aqui é muito fácil fazer, querido. Se você não tiver vergonha, eu sou tímido, e muito, não é pouco não. Mas depois que você é treinado, você vem aqui, lê um texto da Bíblia e fala com muita tranquilidade. Fazer isso aqui é muito fácil. Cantar uma música aqui na frente, tocar um instrumento, Agora seguir Jesus não é fácil não. Viver a vida de Cristo é difícil. É por isso que tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Jesus está falando para um intérprete da lei, mas ele está ministrando ao coração dos discípulos. Sabe o que eu ouvi Jesus falando com os discípulos? Entenda, vocês não vão pregar nos tabernáculos.
Vocês não vão pregar no templo, não preocupe, vocês não vão aparecer nas televisões, nas rádios, vocês não vão. É isso que eu estou ensinando para vocês. Vocês não vão ser chamados de mestres, de doutores, não vão. Mas a vida de vocês vai salvar pessoas. A vida de vocês vai impactar pessoas. A vida de vocês vai transformar pessoas. A vida de vocês vai mudar a história de pessoas. Vocês vão pegar aqueles que estão destruídos. Vocês vão pegar aqueles que estão machucados e feridos e vão transformar em seres humanos conscientes da vida de Deus. E é isso que eu quero fazer, querido, na minha vida. É por isso que cada dia que passa eu abro mão de mais alguma coisa, de mais um pouco de mim, para poder gerar isso no coração de vocês. Eu quero dizer para vocês que ultimamente eu tenho orado muito mais ainda por vocês, porque eu sei que não é fácil, querido, porque não é fácil para mim. E eu fico pensando que se não é fácil para mim, que nasceu e cresceu dentro desse ambiente, que já na minha adolescência, deixa eu te contar, quando eu casei, há 20 anos atrás, eu tinha caixas de fita cassete, que depois de muita insistência da Aquila, eu joguei fora. Mas foi difícil jogar fora. Mas eram fitas cassete que eu ouvia. E eu ouvia Cates Barneia, Rebanhão, Oficina G3. E eu chegava na igreja, escuta o que eu vou te dizer. E eu era criticado, lembra, Kézia? O David era o patinho feio da igreja. O David era o doido. Até hoje, né? Graças a Deus por isso. Oh, yes! O David era o patinho feio, porque o David não era crente. O David ouvia rock. E eu chegava lá e os irmãos estavam ouvindo lá aqueles cantores pentecostais. Nada contra eles, mas tudo contra a música que eles cantam. Como as de hoje, tem sabor de mel. A sua vitória tem sabor de mel. Não tem, querido, tem sabor de fel. O mel é só depois. No mundo tereis aflições. Deus vai te honrar, vai te exaltar. Não vai, Ele vai te humilhar. Ele vai te levar para lugares para você reconhecer quem você é, para você entender quem Ele é. Você tem que saber quem você é. E quando eu reconheço quem eu sou, eu começo a saber que tudo que eu sou é por causa do que Ele é em mim. Já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Sabe, queridos? E eu cresci nesse ambiente. Eu me lembro uma vez que teve um show da Oficina G3 aqui em Valadares. Não, antes desse da Oficina G3 teve o do Voz da Verdade. E eu era diretor dos jovens da igreja. Escuta essa história. E de repente eles começaram a cantar. E eu juntei, levei um monte de jovens para lá para ouvir Voz da Verdade lá na exposição. E eles começaram a cantar aquela música: Ele faz um homem à imagem de Deus. E eu chamei a galera e falei: vamos dançar um passinho. Eu estava dançando para lá, querido. Chegou um presbítero da igreja e foi lá em mim e falou assim: bonito é David. Obrigado. Isso foi no sábado à noite. No domingo de manhã teve uma reunião na igreja com o conselho da igreja. E eu e todos os jovens da igreja ficamos em disciplina por 30 dias. Até a filha do pastor, a mais velha, irmã da Kézia, ficou em disciplina. Porque nós estávamos dançando no show do Voz da Verdade. Sabe, querido, eu estou contando isso para você porque aqueles mesmos amigos meus, muitos deles, que ouviam e que andavam nos Santos dos Santos, durante a caminhada se desviaram. E o patinho feio continua sendo feio, mas na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque a palavra encontrou o meu espírito. Eu ouvi a Oficina G3 e eu adorava, Ricardo, ouvir na Oficina G3. Eu ouvia os rock pesadão, eu ouvia Striper, não entendia nada que ele estava falando, mas eu sabia que eram homens de Deus e eu
vidrava, eu dormia com a fitinha cassete. O primeiro som que eu ganhei eu ganhei uma máquina fotográfica e troquei no som. Mais ou menos isso. Era um som de carro com um suporte de madeira e 2 caixinhas, e eu coloquei um fio maior e coloquei uma caixinha num canto do quarto e a outra caixinha no outro canto do quarto, e eu botava a fita e ele era auto-reverse, que não era para qualquer um. E eu botava lá e rodava a fita. De vez em quando fazia... Eu tinha que ir lá e tirar e puxar a fita e pegar uma caneta e enrolar de novo. Mas aquelas músicas tocaram o meu espírito. E se hoje eu estou aqui ministrando a palavra para você, é porque eu fui tocado no meu espírito. E se você está aqui ouvindo o que o pastor David está falando, eu acredito que Deus está te tocando no seu espírito. Essa palavra precisa te encontrar. Eu não vou gerar homens que vão carregar um padrão, mulheres que vão carregar um padrão religioso. Querido, talvez você vai ser criticado pelo penteado do seu cabelo. Né, Marlos? Tira o boné dele aí para mim rapidinho. Talvez você vai... Ele levantou porque quer ver mesmo. Talvez você vai ser criticado pelo corte do seu cabelo, pela roupa que você veste. Mas eles não vão conseguir criticar pelo padrão de alma que você vive e pelo padrão espiritual que você está andando nele. Eles podem até falar mal da minha pregação, mas não podem falar mal da minha vida. Do Alexandre vocês podem falar mal, porque esse cabelo dele está feio demais da conta. Mas o que eu estou querendo dizer para você, querida, é que Deus quer nos levar para um lugar mais profundo nele. Não busque os aplausos dos homens, mas busque o coração de Deus dizendo: é isso aí, meu filho, você está no caminho certo. Eu não quero gerar samaritanos porque eu não sou samaritano, mas eu quero gerar filhos porque eu sou filho. Eu quero gerar homens e mulheres que vão dar certo, muito certo em todos os aspectos da vida, e que vão gerar muitos frutos para o reino de Deus. Eu quero deixar essa palavra para você, para que você entenda, querido, o lugar que Deus quer nos levar e como Ele quer nos conduzir nele. Amém? Fica de pé no seu lugar. Lugar onde eu quero estar, não há outro lugar. Não há outro lugar onde eu quero estar, não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Deixa eu te falar uma coisa, porque não adianta só a gente falar de coisas, a gente precisa viver aquilo que está sendo falado e ministrado. A história que Jesus contou, ele disse que o sacerdote passou de longe. A história que Jesus contou, ele disse que o levita passou de longe, mas o samaritano passou perto. É por isso que eu tenho dito para você que o segredo é estar perto. Quanto mais perto, mais perto. E quanto mais longe, mais longe. O segredo é a gente estar tão perto, tão junto, tão misturado, que as nossas vidas precisam ser confundidas. Querido, e Deus quis assim. Ele estabeleceu a casa do pastor, a casa do David, da Áquila, da Gabriele, da Milena, da Sofia, como esse lugar. Deixa eu te falar uma coisa de todo o meu coração. Você acha que se Deus chegasse com uma proposta, como Ele fez para Moisés, e dissesse: Moisés, ou dissesse: David, vamos fazer o seguinte, deixa eu matar todo mundo, e vamos começar tudo, só você, a Áquila e suas filhas, vamos começar tudo do zero. Deus fez essa proposta para Moisés e ele falou: não, se o senhor fizer isso, me mata também. Eu falo com você que a gente é liberto naquilo que a gente fala: Senhor, pode nos provar. Eu não tenho coragem de falar isso com Deus, não.
Vai que eu olho pro Josimar e falo, vou matar aquele negão agora. Não, não é negão. Mas sabe, queridos, a verdade é que Deus nos fez uma proposta às cegas. Um pastor falou comigo essa semana, David, sabe qual é o meu problema? Eu não consigo ver aonde eu vou chegar. Eu acredito em um lugar que eu vou chegar, mas eu não consigo ver esse lugar. E eu disse para ele, fé é aquilo que eu vejo que você não vê. Então começa a ter fé, porque eu consigo ver aonde eu vou chegar. E eu entendo que o lugar que eu vejo não se pode comparar com o lugar verdadeiro que eu vou chegar. Porque a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os meus e os caminhos são mais altos que o meu. E Ele diz que o que Ele vai fazer é muito maior do que eu possa imaginar. Mas o segredo é estar perto.